cardíacos, entendeu? E mais, vários dos membros do Instituto, inclusive, são membros da própria prefeitura, os secretários, pessoa que já está vivendo esse dia a dia da prefeitura. Então, quer dizer, você não tem nenhuma massa crítica, pessoas de fora da prefeitura tentando agregar. Ou seja, é um próprio instituto da própria prefeitura que não está fazendo um planejamento. Só interromper, o que é grave nisso tudo é o seguinte: a gente está esquecendo que a lei de uso do solo, ela é uma lei complementar, né? E por ser complementar, ela devia ser parte de algo que está elaborado, de um projeto maior, que é o plano diretor, que também não foi discutido e não foi detalhado. Como uma lei complementar, de qualquer um que já construiu sabe o que significa ser uma lei complementar, um projeto complementar, ela precisa estar em consonância com as outras leis complementares. Nós não temos uma lei complementar de transporte, nós não temos uma lei complementar de saúde, nós não temos uma lei complementar de educação. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Tudo isso tinha que ser sincronizado, por isso chama-se plano diretor integrado. Não se integra nada. Então é muita irresponsabilidade, e esses últimos 16 anos foi uma irresponsabilidade total, e aí nesse caso a gente tem que colocar a Câmara no centro dessa questão, porque foram os maiores irresponsáveis de São José dos Campos, né? Nós temos um Ministério Público omisso, porque a nível municipal o Ministério Público não age, né? E os vereadores cometeram várias atrocidades na lei. Hoje a cidade praticamente, na legislação atual, ela está distorcida por responsabilidade direta da Câmara Municipal. Mas, Flávio, o interesse do empresário da especulação é uma coisa comum. Agora, quem está lá tem a obrigação de olhar pelo bem-estar da cidade. E uma cidade que hoje, você olha de cabo a rabo, ela é coeficiente 2, 3, onde deveriam estar só nas regiões centrais, ou nos centros de Explica um pouco melhor para o ouvinte o que é esse coeficiente 2 e 3. É bem simples, você pode fazer prédio de 15 andares em qualquer canto de São José dos Campos. Haverá agora uma certa restrição, né? Mas teriam que ser maiores, porque teria que estar vinculado com o sistema de transporte. Nós temos bairros que estão adensados para lá da Vista Verde, que tem prédio de 10 andares. Nós não temos um sistema de transporte adequado. Nós continuamos trabalhando com o mesmo ônibus que quando eu era garoto, eu pegava ônibus para ir do CTA para o Olavo Bilac. É uma coisa, é o mesmo tipo de transporte de 50 anos. Nós tínhamos que ter transportes eficientes. Curitiba já faz 30, eu estava pensando que faz 30 anos que Curitiba já tem um sistema de transporte. Nós fomos lá, a prefeitura já gastou dinheiro com técnicos, já fizeram 500 visitas em tudo quanto é governo, tem uma excursãozinha que vai olhar o que está se fazendo na cidade. E o que nós temos de transporte? Nada. Não, Flávio, veja o seguinte, para falar aqui uma linguagem que o povo entende e gosta de ouvir, é o seguinte: quem é que pessoa física, qual de nós pode viver sem planejar? Exatamente. Não existe isso. Quer dizer, se eu perguntar aqui para o Jeff, para o Lincoln e para o Flávio, qual é o planejamento deles para esse ano, e se perguntarem para mim, eu digo, olha, esse ano eu pretendo fazer isso, estou fazendo aquilo, estou guardando dinheiro, vou viajar, vou aquilo. Quer dizer, planejar é uma condição de sobrevivência. Agora, uma cidade, Flávio, não tem que discutir uma lei que cada 10 anos, 13 anos. Ela tem que ter um instituto de planejamento urbano fazendo planejamento diuturno, todo dia, toda semana, pensando a cidade no dia a dia. Até porque, Flávio, a cidade é um organismo vivo, todo mundo sabe disso. Não é? De repente, uma região que tem um tipo de vocação muda por isso, por aquilo. A cidade é um ser vivo. Então é preciso que se planeje todo dia, que tenha um instituto de planejamento urbano perene, constante. O Lincoln estava falando aqui, por exemplo, que os membros do Instituto de Planejamento são todos da prefeitura. Não, alguns deles. Você sabe qual é o problema? É o seguinte: é um mal terrível. O poder público fica do lado de cá do muro e do lado de lá a população. E se esquece o seguinte, que a prefeitura, ela foi criada para acudir os interesses da população. Então fica o poder público olhando a população como inimigo e de repente até vice-versa. Quando não, imagine uma cidade que tem o INPE, que tem institutos, que tem cabeças formidáveis, que diriam ser convocadas para participar. Se não se criar um instituto de planejamento urbano que planeje, que
que pense a cidade, vamos dizer, no dia a dia, de acordo com a sua dinâmica. Essa história de cada 10 anos, meia dúzia lá da prefeitura, ficar lá estudando, fazendo um calhamaço, para depois jogar para nós discutirmos. E vou dizer uma coisa para você, culpa realmente da administração. A secretária de planejamento anterior, que eu nem falo o nome, porque afinal de contas não tem nada de pessoal, ela não entendia patavina de planejamento. Pior do que isso, congelou o planejamento, não deixava discutir, e a Cíntia, que era uma técnica... Não, mas a secretária não discutia, mas a Câmara discutia, e esse é um problema. Não, fazia uma coxa de retalhos, né? Não, mas peraí. De modo irregular, ilegal. Flávio, eu não tenho procuração... Acobertado pela própria Poder Executivo. O jurídico, que a secretária não saiba, tudo bem, mas o jurídico sabe. A mesma coisa agora, essa alteração de data de modificação da lei do uso do solo é de uma ignorância, de uma aberração, de uma coisa tão esdrúxula, porque ela é uma lei complementar que faz parte de um pacote. Como é que alguém altera a data de uma lei? Que ela tem que ser dinâmica. Agora, ela tem que ser dinâmica em cima de uma regra, de uns parâmetros que tem que ser estáveis. O Brasil só cresceu esses últimos 12 anos porque começou a respeitar regras. A única forma que o Brasil passou a parar de ter voo de galinha, que a gente falava, né? Os famosos desenvolvimentos que ia e caía, foi quando ele passou a respeitar certas regras. O mínimo de regra que o Brasil começou a respeitar, o Brasil Deixa eu só terminar meu pensamento, porque senão eu fico mal aqui. O problema é o seguinte, então o que eu quero? A secretária, agora você diz a Cíntia hoje é a secretária de planejamento. Entrou no meio de uma fogueira. Entrou numa fogueira. Ela é uma técnica competente, que de repente assumiu a secretaria. E ela, antes de ser secretária, ela não podia tomar iniciativa. Ela naturalmente, ela é subalterna, não é? E hoje ela está aí com esse pepino na mão, não é? Procurando levar da melhor forma possível, mas a culpa foi dos prefeitos anteriores e principalmente da administração Emanuel, que foi um bom prefeito, sem dúvida nenhuma, mas planejamento zero, não é? E hoje nós estamos onde estamos. Quer dizer, não é possível, mas é preciso daqui... E olha, já que falou em vereador, eu não tenho procuração para defender vereador. Mas, ô Flávio, a cidade é dinâmica. A população começa a reclamar que aqui tem que ter comércio, que aqui tem que ter não sei o quê. O vereador legisla. Ele não tira da cachola dele. Ele é pressionado pela população. Nesse particular, eu acho que o vereador até tem alguma razão, porque ele não é mais do que aquele que avia a receita, não é, daquilo que a população dita. Agora 8h23, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras, Governo Federal, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Planeta Diário FM.